Quero dar início ao meu portfólio do curso de Teologia da Faculdade da Uninter, Polo Cuiabá, Mato Grosso. O meu RU é 30 73 825. Eu vou abordar sobre a cidade de Cuiabá. A cidade de Cuiabá, ela foi fundada porque houve a captura de índios para que fossem transformados em escravos. E nesse período, o Mato Grosso era a capitania do estado de São Paulo. Então nós vemos bandeirantes capturando índios, bandeirantes de São Paulo capturando índios para levá-los para serem escravos. E com isso eles permaneciam em um local que depois foi denominado Forquilha. Era uma região em que eles se instalaram e dali depois foi dado um crescimento que foi instituído a vila, o que foi instituído Vila do Bom Jesus de Cuiabá. Mas, logo há um tempo após esse momento da captura dos índios, foi descoberto em Cuiabá, próximo ao rio Cochipó, na região do Sutil, lavras de ouro. E como essas lavras estavam produzindo bastante ouro, os bandeirantes foram para a região do Sutil para garimpar, e também com isso vieram pessoas de vários lugares para o garimpo. Cuiabá possuía índios, né? E também nessa região existia quilombos e que depois, posteriormente, deu-se também uma época com o interesse da invasão do Paraguai e houve uma miscigenação da população. Vemos que essa população cresceu primeiramente porque houve o interesse da busca do ouro, que era abundante aqui. E esse ouro fez com que a cidade mudasse de posição e desceu o Morro do Rosário, chamado Morro do Rosário, e começou a se formar um povoado. E esse povoado passou ao nome de Cidade de Cuiabá com o passar do tempo. E Cuiabá é um nome indígena, que significa na língua bororo como uma arma, um lugar em que se tem a arma, que eles pescavam com essa arma, tipo uma flecha. Então ficou o nome de Cuiabá. Cuiabá cresceu a devido do ouro e muitas casas foram construídas. Muitos lugares históricos ainda existem até hoje, porque mais tarde houve uma conscientização de preservação do patrimônio histórico. Então, as construções históricas elas foram preservadas, os casarões, muitas agora são museus e que relembram a história da região. Então, Cuiabá foi uma cidade que foi crescendo, primeiramente por causa dos bandeirantes, depois por causa do encontro do ouro, que diziam até que quando chove, até hoje, quando chove, às vezes consegue descer uma areinha que dá para se notar que é ouro. A ouro aqui era abundante. E quando, então, em 1960, o governo federal decidiu que
deveria haver um adensamento populacional nessa região e facilitou muito financeiramente, em financiamentos. Eles achavam que deveria ser a região amazônica, que aqui é o Portal Amazônico, ser povoado, para que o Brasil crescesse para a região central, né, na região centro-oeste, como nós estamos localizados. E com isso houve um grande incentivo do governo federal, muitos órgãos foram mudados para cá, com a intenção de que fosse dado apoio a essas pessoas. Existiam muitas áreas agrícolas e a cidade foi se expandindo e também municípios depois foram crescendo em volta. Nós temos um município de Várzea Grande, que também cresceu bastante e só atravessar uma ponte nós já estamos no município de Cuiabá, na cidade de Cuiabá e depois na cidade de Várzea Grande. São duas cidades grandes que são acopladas, juntas uma da outra, só passando a ponte do rio. Nós vemos também que depois de 1960, com esse incentivo do governo federal, a população explodiu. Houve um crescimento assustador da população. Com isso, a cidade cresceu desordenada. Então, a estrutura urbana, com o passar do tempo, ela teve que ser modificada. Aqui, inicialmente, em termos de crescimento das religiões, era primordialmente a Igreja Católica. A primeira igreja que foi construída em Cuiabá era uma igreja católica. Nós vemos que essa igreja católica foi, inclusive, construída por escravos. Ela existe até hoje, mas ela se chama a Igreja de São Benedito. E depois, que é um santo padroeiro aqui da região de Cuiabá. E depois, com o passar dos anos, chegou um missionário americano, presbiteriano, e que fundou a igreja presbiteriana que existe até hoje. E dali, ele deu crescimento novos trabalhos presbiterianos na cidade. E posteriormente chegou também a missão batista, que também cresceu, que hoje em dia existem muitas igrejas batistas em Cuiabá, depois metodistas e assim luteranas, e aqui nós temos várias igrejas agora protestantes, mas a prioridade, o início da religião cristã foi através da Igreja Católica e existem muitas igrejas católicas antigas, tombadas do patrimônio histórico em Cuiabá. Depois foi dado início também à área da educação, a igreja protestante, a presbiteriana, deu início à construção e ao segmento de se educar, né, a população. Então, as crianças, primeiro foi o básico, né, as crianças recebiam aquela orientação, aquele ensino da escola, e depois foram aumentando. Aí que a escola foi aumentando, e depois foi dada origem à escola que é conhecida como a Escola Buriti, que é uma escola presbiteriana, grande, fora da cidade. Já ela foi construída em Chapada dos Guimarães, que é próximo de Cuiabá, é bem próximo. E essa escola permaneceu por muito tempo, até 2003. Depois foi fechada as portas, infelizmente. O trabalho foi encerrado. Mas foi uma igreja uma escola que contribuiu muito para a educação através do trabalho missionário, e os professores, muitos eram evangélicos. Era uma escola de internato, que as crianças ficavam lá, porque não era dentro da cidade de Cuiabá. Era um lugar agradável, bem cuidado, mas infelizmente em 2003 ela encerrou suas atividades.
Então, nós vemos o crescimento da cidade de Cuiabá, depois fizeram, com a desordem do crescimento urbano, foram feitas algumas modificações, foram construídas ruas, foram ordenados os bairros, foram catalogados, foram ordenados, foram criadas novas vias de acesso, porque Cuiabá ela tem também o centro político do estado, é um local onde também foi construído para que houvesse o crescimento da cidade para aquela área, chama-se Centro Político do Governo Estadual, onde todas as secretarias, todas as funções estaduais estão localizadas nesse local. Também foi construída a Universidade Federal do Mato Grosso, na Avenida Fernando Correia, e que deu crescimento também naquela área em que a educação de nível superior foi implantada. Muitas pessoas precisavam sair, muitas pessoas estudavam fora do estado, muitos iam para o Rio de Janeiro, muitos são formados no Rio de Janeiro. E depois, então, a educação de nível superior iniciou através da Universidade Federal de Mato Grosso. Hoje existem outras universidades que cresceram, inclusive tem a Uninter, também o polo da Uninter aqui, mais outras universidades. Esse é o meu intuito de poder estar repassando a realidade de Cuiabá, como cidade, como crescimento, como desenvolvimento das igrejas evangélicas aqui, e que possa ser bem compreendido. E esse é o meu portfólio. Eu agradeço a todos que me ouviram e que possa ter sido fácil a compreensão. Então, que nós possamos alcançar o nosso objetivo, que eu possa alcançar meu objetivo de alcançar a minha nota para a minha aprovação. Muito obrigado, tudo de bom a todos que nos assistirem. E não deixe de deixar a sua contribuição se você gostou ou não, né, do portfólio feito para, para o meu prosseguimento no curso de teologia. Muito obrigada.